Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui, meus irmãos e irmãs, ao CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês para mais essa reflexão. Hoje, o tema da palestra é O amor cobre a multidão de pecados. Famoso dizer que a gente vai refletir um pouco sobre ele. Mas antes da início, para a gente se harmonizar e buscar se tranquilizar nessa reflexão, vamos fazer a nossa oração. Então eu convido a todos, quem quiser, claro, comigo, a fechar os olhos e assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca e nos ampara, quando aqui nos reunimos com o propósito do aprendizado no amor do Cristo, que possamos assim dar início a mais um estudo, a mais uma reflexão com a doutrina a nos auxiliar. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, muito bem. Então hoje a gente vai falar sobre essa história de amor, de pecado, de multidão. Então vamos começar falando sobre essa questão do pecado. Que história é essa de pecado? Boa noite, DC. Boa noite. Boa noite a todos. Já vou dando boa noite geral aqui. Que história é essa de pecado? Como é que isso funciona? Como é que a gente entende esse negócio de pecado? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, antes de iniciar a falar sobre isso, porque eu quero falar sempre com muito respeito à leitura, ao entendimento de cada um, de cada religião. A ideia aqui não é de maneira alguma ficar querendo comparar ou questionar de uma forma pejorativa, porque a maneira que a gente interpreta é melhor, porque o outro interpreta da maneira errada. Não é nada disso, ok? O que eu quero trazer aqui é uma reflexão do que nós normalmente entendemos, a sociedade, a humanidade entende como pecado, e o que a doutrina espírita vem trazer para a gente entender esse processo de pecado, de amor. Que multidão é essa? Que amor é esse que cobre a multidão de pecados? Como é que a gente pode esmiuçar, destrinchar, mastigar esse conteúdo, essa reflexão? Então eu queria só deixar isso bem claro para a gente não fazer confusão e querer entrar em brigas e rixas, porque a ideia jamais é essa. Pelo contrário, é exatamente multiplicar esse amor do entendimento. Mas vamos lá. Então o que a gente entende sobre pecado? Vamos falar um pouquinho sobre pecado só para a gente colocar os pingos nos is. Nós temos primeiramente aquela leitura tradicional, aquela história clássica da igreja, que normalmente é carregada de muito peso, é carregada de muita culpa. É quase aquela história que vem com um chicote na mão para a gente ficar de alguma forma batendo, sabe? Aquele chicote que a gente segura como o eterno pecador, como aquele que supostamente não faz as vontades de Deus, e quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós somos pecadores. Mais ou menos isso. E eternamente nós somos os pecadores, porque erramos e pecamos, e esse juízo final, com alguém para nos julgar e dizer o que é certo ou o que é errado, se vai entrar para o céu ou se não vai entrar. Muito bem, com muito respeito, a gente entende isso e de maneira alguma queremos criticar. Mas vamos lá. Vamos buscar uma compreensão mais alargada, digamos assim, desse conceito. Lembrando que muitos de nós chegamos à doutrina espírita de outras religiões, de outras crenças, com outras interpretações, e de alguma forma a gente tem que fazer uma adaptação ou buscar essa compreensão que provavelmente faz sentido para você, mas também do que como faz para mim, muito mais sentido do que uma outra doutrina, como eu vim de outra doutrina anteriormente, então tinha outros conceitos, outro conhecimento, outra interpretação da passagem do Cristo e dessa caminhada, dessa história de amor e também dessa história de culpa, ok? Lembrando, além disso, muitos de nós ainda assim nascemos em berço espírita, temos já essa compreensão desde pequenos, mas nós carregamos de outras encarnações esse tipo de conhecimento adquirido.
e vivenciamos essa história na prática por muitos e muitos e muitos anos. Então, de alguma forma, a gente tem que desconstruir isso que está aqui construído e construir novamente essa nova interpretação através da racionalidade. Tá? Isso aqui não é crendice, a gente está sempre estimulando o intelecto, a racionalidade, na busca do sentimento, na busca do amor. É o processo da fé raciocinada. Que Allan Kardec nos estimula sempre a gente buscar esse entendimento do amor. Por que eu tenho que amar? Que história é essa? Como é que funciona essa história de amor? E aí a gente vai voltar para essa história do pecado. Então a gente tem um pouco desse entendimento de uma maneira geral, essa história clássica do pecado, o pecado culpa, o pecado chicote, o pecado pesado, ok? Essa ideia que a gente traz ainda enraizada de alguma forma. E a gente tem uma outra interpretação do pecado, que se chama erro. Simples assim. É uma interpretação, no mínimo, mais leve, mais branda, mais tranquila, que não tem um peso tão grande assim. Sabe aquela história, atire a primeira pedra quem nunca errou, ou quem nunca pecou? Essa história do erro é o erro sem culpas, é o erro sem pesar, é o erro sem essa carga, sem essa cruz nas costas que muitos de nós carregamos e nos chicoteamos a vida inteira por essa história de pecador. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso, sejamos mais felizes, nos aceitando, aceitando os nossos erros, aceitando a maneira que nós somos ainda rumo à perfeição nessa nossa caminhada. É importante a gente lembrar, estou substituindo aqui propositalmente, tá, gente? A palavra pecado por erro. A leitura vai exatamente por aí, tá? Quando a gente passa a entender que essa história de pecado, vamos substituir a palavra pecado por erro, vamos levar para a prática no dia a dia? Vamos conjugar o verbo aí. Eu erro, tu erra, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Todo mundo erra. O Nelson erra, você que está me escutando erra também, o teu pai, o teu filho, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, todo mundo erra, todo mundo que está encarnado aqui erra. Por quê? Porque faz parte do nosso crescimento. Espíritos criados simples e ignorantes rumo à perfeição. Todos nós erramos, ok? Nessa história de simples e ignorante até chegar à perfeição, vai ter muito erro e não tem problema nenhum. E é natural. Como é que a gente lida com isso? A gente pode lidar da forma pesada, com um chicote para se machucar, para ficar se sentindo culpado, se batendo, ou a gente pode entender a palavra erro como aprendizado, que é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender. A encarnação nada mais é do que aprendizado. A gente não está aqui para se bater chicote, para ficar se julgando, para julgar o próximo, que o outro está errado, que eu estou errado, que o outro pecou, que eu pequei. Calma, gente. Calma, vamos tentar entender essa compreensão mais alargada que se chama aprendizado. Entre provas e expiações, nós erramos, sim. E aí? E aí que está tudo bem. Errou. Tá tudo certo, não tem problema. Viu que fez besteira? Percebeu o erro que você cometeu? E se arrependeu? Aí tem aquele momento, a gente percebe o erro. Segundo passo, a gente se arrependeu? Tá ótimo, vamos tentar reparar o nosso erro que a gente fez, se possível, que às vezes nem dá para reparar, porque às vezes a besteira é tamanha, ou a gente brigou com fulano, ou fez uma coisa que não dá nem mais para reparar, mas uma coisa importante é, na próxima vez que tiver a oportunidade de fazer o mesmo movimento, tenta fazer diferente. Esse é o aprendizado do erro. Sem culpa, sem martírio, sem essa história de pecado. Vamos lembrar das curas de Jesus. O que ele falava no final? Vá e não peques mais. Vá e não erre mais. Vamos tentar nos aceitar. Faz parte da caminhada.
A gente vai sempre tentar acertar. Penso eu que a gente está aqui com essa busca, com esse propósito. Num domingo, aqui em Portugal, 11h10, aí no Brasil, 8h10 da noite, sentado, vendo alguém falar alguma coisa, é que de alguma forma a gente está buscando algo melhor. Penso eu. Porque todo mundo sabe aqui que a gente vai falar no fundo de amor, vai falar de Jesus, vai falar na busca de ser mais feliz. Então acho que a caminhada é essa, correto? Vou partir desse pressuposto. Ainda assim, ou seja, a gente está querendo acertar, certo? Muito bem. Mas ainda assim, querendo acertar, a gente vai errar. E aí, como é que faz? Sabe como é que faz? Se aceita, tá tudo bem também, faz parte. A gente ainda vai errar mesmo querendo acertar. E amanhã? Amanhã a gente tenta fazer diferente. Essa é a caminhada, esse é o processo. E por que isso acontece, Nelson? Porque nós ainda não somos perfeitos. Um dia nós seremos, mas calma, gente. Calma. Vamos tomar cuidado com essa pressão toda que muitas vezes a gente cria, com essa história de perfeição, de perfeccionismo, tá? Claro que às vezes a gente quer acertar muito e quer ser perfeito, e um dia chegaremos lá, tá ok, mas vamos nos aceitar como nós somos ainda falhos, que a gente ainda vacila, que a gente pisa na bola, que a gente. Pronto. Vamos aceitar a nossa condição, o nosso momento, o nosso estágio evolutivo. Sabe o que é se aceitar? Se aceitar é se amar. A gente não está falando de amor? É isso que a gente está falando. Se amar, se aceitar. Se aceitar também é amor. É amor consigo mesmo, tá? O amor que cobre a multidão dos pecados não é só o amor para a humanidade, o amor para com o próximo. Estou falando do amor também para conosco, para aceitar o nosso estágio, o nosso momento, o nosso instante, a nossa fase, o nosso primitivismo ainda também, rumo na direção que o Cristo nos ensinou, aprendendo a amar. A ideia é essa. Mas vamos aceitar o nosso momento, o nosso estágio, sem botar pressão demasiado de querer ser perfeito para ontem. Porque às vezes a gente já quer ser perfeito para ontem. Olha no relógio, está atrasado, é aquela pressão que engole e fica querendo de alguma forma, até indiretamente, fazendo mal para conosco. Porque se a gente se cobra em demasia, isso pode trazer um rebote, um efeito negativo também, porque a gente exige demais e cria uma expectativa demasiada de nós e lê um livro e fala assim, caramba, mas eu já sei aquilo tudo, já li o evangelho, poxa, já fiz palestra, já fiz curso, eu trabalho no centro espírita, mas ainda estou dando esses moles, pelo amor de Deus, e fica se cobrando. E aí sabe o que a gente está fazendo? Pegando chicote para bater, com essa ideia ainda lá no subconsciente do pecador. Será que isso adianta? Eu faço a pergunta. Será que isso vai adiantar? O que isso nos leva? O nosso erro é, de alguma forma, nos abraçar esse amor que está em nós, é amar as nossas falhas também, é entender que nós não somos somente luz, a gente quer ser 100% luz, mas temos muita sombra aqui dentro. E abraçar não é brigar, não é lutar contra o que está aqui dentro, é abraçar, é acolher, é buscar transformar esse nosso egoísmo que está aqui dentro, esse nosso orgulho que está aqui dentro. Não precisa brigar com ele, não precisa se chicotear, não precisa entrar nessa vibração de pesar. Pode ser mais tranquilo, não precisa. Vamos nos acolher de uma maneira geral. Porque essa história de perfeição é bom a gente lembrar que muitos de nós esquecemos. Ser perfeito é só uma consequência natural desse processo de erro e acerto. A gente vai aprendendo encarnação pós encarnação. É para isso que a gente está aqui. Para errar, para acertar mais que errar. E assim a gente encarna e desencarna e encarna de novo. Isso tudo para quê? Para aprender. Para aprender com os nossos próprios erros.
fazendo as nossas escolhas, fazendo as nossas opções. O que a gente está fazendo aqui reunido, gente? O que eu, você, o que a doutrina espírita faz? Nos dá informação para quê? Para a gente tomar as melhores escolhas, mas quem tem que escolher somos nós. Ninguém aqui vai evoluir porque sabe mais ou sabe menos de doutrina espírita. A proposta é pegar esse conhecimento para as nossas escolhas no dia a dia. Aí sim vai fazer diferença, aí sim a gente vai crescer, aí sim a gente vai evoluir. O que está apresentado aqui, o que o Evangelho nos apresenta, são caminhos, são opções. E aí? A opção quem faz somos nós. Talvez isso faça muito sentido para você, mas para muita gente é uma besteira. Tá tudo bem também, cada um com o seu quadrado, cada um na sua caminhada. A proposta do amor do Cristo, através da racionalidade, é entender que faz sentido, é isso mesmo. E é o pouquinho que a gente caminha nessa direção, sai da intelectualidade, do raciocínio, sabe o que passa? Passa a ser sentimento. A gente passa a ser mais feliz, a entender esse amor fora da racionalidade do intelecto. A gente passa a entender aqui no coração. Não precisa caminhar muito, gente. Não precisa virar grande estudioso do Cristo, se meter num centro espírita, numa outra religião, virar um Buda, um padre. Não é isso que eu estou falando da compreensão da vivência no dia a dia. Compreender essa proposta de amor para com o próximo, do alto amor. É disso que a gente está falando. São essas oportunidades que a gente tem aqui nessa vida, nessa encarnação, de provar e espiar. Então, ao invés da gente focar na perfeição lá longe, lá em Jesus, que está longe, ok? Que esse é o ideal, ok? Sabe qual é o foco? O foco é aqui e agora. O foco é hoje. O foco é amanhã. É isso que a gente está falando. Como é que eu posso hoje ser melhor? Como é que a minha vida hoje pode ser mais tranquila? Como é que eu posso hoje ser mais feliz? Ou amanhã ter menos dores, menos sofrimento que eu estou vivendo agora? Como é que eu posso estar melhor? Sabe aquela besteira que a gente fez? Na próxima, é tentar mudar para não repetir o erro. É disso que a gente está falando. Essa é a caminhada rumo à perfeição. É assim, é no dia a dia, são nas pequenas coisas, não são em grandes eventos, em grandes momentos da vida. Porque não, vai acontecer no dia que. Não, não vai acontecer no dia nada, vai acontecer agora, amanhã. Quando a gente vai colocando na prática. Ah, Nelson, mas é difícil. Eu sei que é difícil, meu irmão. Se não fosse difícil, a gente não estaria aqui encarnado. A gente já estava, em outra há muito tempo. A dificuldade só demonstra de alguma forma quem nós somos. Agora, quem nós somos não nos retira o ímpeto, a predisposição, a vontade para mudar, para ser melhor, para ser mais feliz, para crescer. Isso depende de nós, não depende de ninguém. Então o foco é hoje, o foco é agora, nessas pequenas coisas da vida, que naturalmente vão nos levar à perfeição. Essa perfeição que Jesus se encontra. E é disso que a gente tira como referência sempre, porque Jesus já fez esse caminho. Ele já caminhou, ok? E numa brincadeira eu vou fazer com vocês aqui. Ele já fez essa trilha, tá? Só que no caminho o que ele fez? Ele deixou um monte de pedacinho de pão marcando o caminho, sabe? Que ele percorreu. Então ele deixou um monte de pedacinho de pão para nos orientar, para a gente seguir aquele caminho, aquela direção. Estou fazendo aqui uma analogia, uma brincadeira, porque eu gosto dessas brincadeiras até para o meu entendimento. Tá? Então Jesus caminhou, já fez essa trilha e deixou ali marcadinho, ponto a ponto para a gente, com um pedacinho de pão. E sabe que pedacinho de pão é esse que a gente está falando? Sabe que caminho é esse que a gente está falando? É o caminho do amor. Esse é o caminho. É o que cobre a multidão dos pecados, ou a multidão dos erros. É o amor. Só o amor é a saída. Nem mais, nem menos. Vou repetir.
Só o amor é a saída. Cobrir o erro de amor é perdoar, é o amor, perdão. Vamos relembrar? Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, o que é caridade mesmo, hein? Caridade é o bip. Sabe o bip? Toca o bip aí no ouvido. Bip, 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 bip. Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o bip. 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 Benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? É ser benevolente, ser gentil, é ser bom para com todos. E de indulgência. Indulgência com o quê? Indulgência para com os erros alheios. É entender, é buscar compreender que esse próximo, esse nosso irmão, também erra. Também erra como nós erramos. É buscar ser indulgente, buscar ser compreensivo com essa falha, com essa pisada de bola, com esse vacilo que o irmão deu e que muitas vezes nos magoa e nos atinge. Também. Ser indulgente para com o erro alheio. E o P do BIP? O que é? É o que provavelmente o mais falado desde sempre. É o perdão das ofensas. Porque nos magoam, nos machucam com os seus erros. Esse irmão, de alguma forma, nos magoou, nos machucou. Intencionalmente, querendo ou não querendo, machucou, doeu. Dói a ofensa alheia. E aí eu pergunto para vocês, não vou responder, acho que a questão aqui sempre a doutrina nos dá esse livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. Nessa história de perdão qual é a outra alternativa se não perdoar? Interrogação. Qual é a outra opção? Odiar, querer revanche, brigar, ficar mal consigo mesmo? Que às vezes o fulano ou fulana que já magoou a gente faz tanto tempo, nem sabe mais. Sabe aquela história que quem bate esquece, quem apanha não esquece? Enquanto a gente não conseguir perdoar, vai fazer mal para nós mesmos, não mais para o outro. Só o amor é a saída. Nesse caso também, só o perdão é a saída. Eu não conheço outro, tá? Saudável. Outra forma saudável, que faça bem para nós, além do perdão. Se tiver outra, me ajuda aí, porque eu não faço a menor ideia. Ok? Então a proposta, o nosso caminho, nessa busca do amor, do aprendizado do amor, que é para isso que a gente tá aqui encarnado, vivenciar essas experiências, errar, acertar, evoluir, sempre numa direção só, catando os pedacinhos de pão que Jesus deixou na trilha, é a caminhada do amor. Esse é o entendimento. E como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando. Ah, Nelson, mas trabalhando? Como é que é essa história? O que eu tenho que trabalhar? Trabalhar em favor do outro, mas trabalhar também em favor de si próprio. Tá? Trabalhar buscando corrigir aquilo que a gente sabe que não é muito legal. Sabe aquilo que não é muito legal? Que você sabe. Eu não preciso dizer, ninguém precisa te dizer. No fundo, no fundo, no fundo, você sabe ali alguma coisa que não. Algum movimento seu que você passa pano, deixa para depois, finge que não vê, faz vista grossa. É disso que a gente está falando. Isso é trabalhar por si, isso é trabalhar pela tua evolução. Não é de ninguém. Enquanto a gente deixa para depois, fica para depois. Fica para depois também a nossa realização pessoal. Fica para depois também o nosso crescimento. Fica para depois também evoluir e passar encarnação após encarnação. A gente fica muitas vezes que nem naquela dança do Michael Jackson, sabe? Que fica dando aquele passinho do Moonwalker, sabe? Que anda para trás, anda, anda, anda e não sai do lugar. Ou um cachorro correndo atrás do rabo. Enquanto a gente deixa para depois, fica para depois. Simples dessa maneira. Vamos trabalhar então por nós, na nossa evolução. Trabalhar para o outro também é uma consequência natural desse aprendizado, nessa busca do amor ao próximo. Vamos trabalhar para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações.
Todos nós temos. Eu tenho, você tem. Mas não importa o Nelson agora, não importa o teu vizinho, não importa o teu marido, não importa o teu filho. Foque em você. Dá uma olhada aí dentro, presta atenção. Olha aí dentro que você vai descobrir alguma má tendência, alguma má inclinação que você tem, que provavelmente acarreta a certos caminhos que não são muito legais. Sabe aquele momento da tua vida que provavelmente você já passou e deu uma olhada para trás e falou assim: nossa, como é que eu vim parar aqui? É disso que eu estou falando. Provavelmente são essas conexões que a gente faz, a nossa vibração ainda com as nossas tendências, as nossas mais inclinações, aquelas tentaçõezinhas que a gente cai, porque nos tenta, porque de alguma forma isso ainda faz parte de nós e não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que a gente identifica, vamos tentar trabalhar em prol, em benefício de nós mesmos, da nossa felicidade. Então, primeiro vamos reconhecer, que muita gente não consegue nem reconhecer. Não, eu não tenho problema. Quem tem problema é meu marido, minha esposa, o meu filho, meu vizinho, minha mãe, aquele colega do trabalho. Esquece o outro. Vamos olhar para nós. Vamos reconhecer primeiramente o que a gente pode trabalhar. Primeiro vamos reconhecer, depois a gente trabalha. Mas vamos trabalhar com amor. Não é se anulando, não é brigando consigo e com esse seu lado que faz parte de si. É se aceitar, é buscar transformar o negativo em positivo. É essa sombra que faz parte de nós ainda. Vamos naturalmente, com muito amor, transformar essa sombra em luz. A sombra só existe pela ausência da luz. O que você busca na tua vida, meu irmão? Ou minha irmã? Com o que você se conecta? Diga o que pensas e te direis quem anda com você. Diga o que pensas e te direi aonde você está vibrando. Em que psicosfera. Você pode vibrar com a espiritualidade de luz como uma espiritualidade que não é nada de luz, pelo contrário. Isso também é nossa escolha. Ninguém vai fazer por nós. Vamos observar o que a gente está vibrando. Como é que a gente está interpretando o nosso eu, os nossos erros. O que eu acredito que é o mais importante nessa história toda, até porque a gente já está chegando no nosso horário aqui para terminar, o mais importante é como nós encaramos os nossos erros. Se aceitando ou se chicoteando? Com peso ou com leveza? Com culpa ou com compreensão? Não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Tá? Esse é o sentido do amor. O amor leve, o amor que acolhe, o amor que entende, o amor que abraça. Esse é o sentido do amor. Esse é o amor que Jesus nos trouxe aqui, nos apresentou, essa boa nova que ele nos trouxe. O que Jesus nos trouxe? Esse amor que compreende os nossos erros, que apesar dos nossos erros, ainda assim, seja o que for, pode ser um errinho bem pequenininho, como pode ser um erro enorme, absurdo, ainda assim, ele nos ama, o Pai nos ama. E Jesus, nesse entendimento, nesse nível de perfeição que ele já chegou, ele consegue, acredito eu, compreender e amar tudo e a todos. Nessa caminhada dele, o que ele fez além do que amar? A todos. Todos os que perseguiam, todos que falavam mal, todos que vibravam em outro nível de vibração, em outra faixa vibratória. Ele amou a todos. Ele não amou só quem estava do lado dele e queria escutar ele, compreender a palavra dele e caminhar ao seu lado. Ele amou a todos. Eu acredito que é essa busca que a gente está aqui. É essa busca nessa caminhada do amor. Ele está aqui, sempre disponível de alguma forma para nos auxiliar nessa caminhada, como eu fiz a brincadeira, do pedacinho de pão. Às vezes a gente para num pedacinho de pão e fica meio perdido. Para onde é que eu vou? Recorre a Jesus. Busca a palavra. Faz uma oração, se conecta. Para onde é que eu vou? Você vai ter a resposta. Buscar e acharei, bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Já estamos no nosso horário. Para finalizar, que nós possamos
buscar esse amor de entendimento, de compreensão para com o outro aí fora, mas também para conosco aqui dentro, que a gente possa buscar perdoar o erro do outro aí fora e o nosso erro também aqui dentro, nessa caminhada, que a gente possa se aproximar desse amor, e se aproximando desse amor, a vida fica mais fácil, sem dúvida nenhuma. Só tem uma saída, e eu repito, só o amor é a saída. Tá bom? Pessoal, encerramos por aqui. Feliz de compartilhar com vocês essa reflexão. Tomara que tenha feito sentido para vocês também, como faz para mim, essa busca no aprendizado do amor. Vou agora fazer a oração. Quem quiser ficar comigo, eu agradeço e convido, fechando os olhos, e assim agradecemos a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda espiritualidade de luz que sempre nos cerca quando aqui estamos predispostos a esse aprendizado no amor. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade, por estar conosco, por mais essa palestra, por mais essa noite. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, bom estar com vocês aqui. Agora eu estou vendo as mensagens aqui. A Débora, boa noite, Débora. Você veio para cá também, né? A Débora que faz comigo lá o bate-papo com a Joana. Marlene, boa noite. Marcos Vinícius, só o amor é a saída. É isso aí, Marcos. O curativo e transformador. É isso. A gente, no final das contas, a gente tem que aprender a amar. Boa noite, Dercy, já dei para ela. Tem Deolinda tá assistindo. Tem algumas mensagens aqui que ficam bloqueadas. Espera aí. Obrigado, Nelson. Tá aqui, Maria. Obrigado, Nelson. Adorei. Que bom que você está aqui conosco também. Mais uma vez, esteve lá comigo no bate-papo também. Que bom, gente. Felizes. Boa noite, Milene. Milene também está conosco. Felizes, tomara que vocês todos estejam também. A gente compartilha aqui junto nessa caminhada. Eu gosto sempre de lembrar que aqui não tem professor nenhum. Aqui somos estamos juntos, estamos todo mundo junto nessa busca, nessa caminhada, nesse aprendizado. Espíritos necessitando provar e espiar. É isso que nós somos, tá bom? Mas vamos lá, vamos no caminho certo do amor que a gente chega lá mais cedo ou mais tarde, tá bem? Pessoal, boa noite a todos, boa semana e mês que vem a gente está de volta aqui mais uma vez, fazendo uma palestra para vocês aqui com o CEAP, tá bom? Obrigado a todos. Beijos e abraços. Tchau, tchau.